Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou o Henk Mingroni, você está no canal Yoga Bhavani e hoje eu vou fazer a reação de um conteúdo produzido pelo Moisés Ezagui, não sei se é assim que se pronuncia, me desculpa se eu estiver errado, e o título do conteúdo foi uma participação dele lá no Paranormal Experience, então eu vou reagir a um corte, e esse corte tem o título A Polêmica Apropriação de Humanos. Então eu vou, junto com vocês agora, reagir ao que está sendo dito ali pelo Moisés, sempre lembrando que eu reajo ao conteúdo e não à pessoa, tá joia? Então, bora lá iniciar a nossa jornada. O que acontece? Acontece que quando eu tinha mais ou menos uns 40 anos, né, eu descobri que eu poderia ter outros corpos, certo? E isso o pessoal do SEC sabe, a maioria deles sabe. Né? Eu tenho 52 corpos que eu utilizo para fazer ajuda aos outros. A maioria deles são padres. Né? E dessa forma eu consigo ajudar as pessoas. Tem muita gente, tanto que eu vou sempre para a Itália, para Portugal, para a Alemanha, para esses lugares. Eu estou sempre nesses lugares porque eu tenho que me contatar com essas consciências. Entendeu? Nenhuma delas ultrapassa o chakra cardíaco. Todas elas estão na parte baixa do chakra cardíaco e nos chakras mais baixos. Né? Mas elas estão nessa condição porque se elas subirem, elas vão ter muito mais consciência e vão se libertar. Né? E eu não posso permitir que isso aconteça, porque senão eles não vão trabalhar do jeito que eu me propus a fazer. Né? Alguns já conseguiram sair desse limite, né? E já se libertaram, obviamente. Né? E eu fico feliz com isso. Mas aqueles que não conseguem, que estão ainda com uma dificuldade, eles não podem sair desse esquema. Né? Então eu trabalho com eles. Tenho trabalhado com eles em todo o mundo. Né? Se eu não entendi errado, pessoal, o Moisés está dizendo que ele utiliza 52 pessoas para ajudar os outros. Não sei o que isso significa dentro do contexto dele, tá? Eu vou levar aqui em consideração o que ajudar, de maneira geral, representa. Mas ele diz que essas pessoas ele as utiliza e que essas pessoas estão, se eu não me engano, né, que elas têm consciência até o chakra cardíaco, se não, para além disso, elas podem. Enfim, eu vou até pôr de novo, pessoal, porque é tão fora da curva o que a gente escutou aqui, que eu não quero ser leviano. Deixa eu pôr de novo aqui. O chakra cardíaco, todas elas estão na parte de fazer ajuda aos outros. A maioria deles são padres. Né? E dessa forma eu consigo ajudar as pessoas. Tem muita gente, tanto que eu vou sempre para a Itália, para Portugal, para a Alemanha, para esses lugares. Eu estou sempre nesses lugares porque eu tenho que me contatar com essas consciências. Entendeu? Nenhuma delas ultrapassa o chakra cardíaco. Todas elas estão na parte baixa do chakra cardíaco e nos chakras mais baixos. Né? Mas elas... Então é isso mesmo. Ele está dizendo que essas consciências que ele utiliza estão abaixo do chakra cardíaco. Né? Que se essas consciências forem para cima do chakra cardíaco, elas se libertam. Então, pelo que eu entendi, é exatamente isso. Né? Ele está dizendo que ele utiliza, ele aprisiona 52 pessoas com o pretexto de utilizá-las para ajudar os outros. É isso mesmo, pessoal. Se eu estiver entendendo errado, vocês me dão um toque aqui no chat, tá? Ou nos comentários para quem está assistindo isso aqui no gravado. Né? Vamos continuar a escutar o Moisés aqui. Estão nessa condição porque se elas subirem, elas vão ter muito mais consciência e vão se libertar. Né? É isso mesmo que ele falou? Que ele que não quer que as consciências passem do chakra cardíaco, porque senão elas vão se libertar? Tá meio... Eu tô achando meio estranho, mas vamos lá. Não posso permitir que isso aconteça, porque senão eles não vão trabalhar do jeito que eu me propus a fazer. Né? Alguns já conseguiram sair desse limite. Não posso permitir que isso aconteça, senão eles não vão trabalhar do jeito que está me soando. Lembra, assim, um processo hierárquico muito podre. Não é joia, não. É horrível. Né? Esse tipo de atuação, eu vou parar de falar, vamos escutar tudo, porque eu posso estar me antecipando aqui falando bobagem, mas vamos escutar tudo. Se for o que ele colocou até agora, isso aí é horrível, pessoal. É uma coisa nada a ver, mas vamos lá. Eu vou parar de falar, vou tentar escutar o máximo sem interferir. Né? E já se libertaram, obviamente. Né? E eu fico feliz com isso.
Mas aqueles que não conseguem, que estão ainda com uma dificuldade, eles não podem sair desse esquema, né? Então eu trabalho com eles. Tenho trabalhado com eles em todo o mundo, né? E eu acho que é importante. Só que eu sei que a minha mãe tem 111 corpos, entendeu? Você está com 52. 52, 53 com esse corpo que está te falando aqui. Entendeu? Tá, mas Ele disse que a mãe dele tem 111 corpos sob o comando dela, é isso? Eu vou voltar, pessoal. É sério. Eu vou voltar um pouquinho aqui. Entendeu? Você está com 52. 52. Então eu trabalho com eles. Tenho trabalhado com eles em todo o mundo, né? E eu acho que é importante. Só que eu sei que a minha mãe tem 111 corpos, entendeu? Você está com 52. 52, 53 com esse corpo que está te falando aqui. Entendeu? Tá, mas como exatamente você a gente Ok. pode considerar, você se apropria? Seria isso, uma apropriação de corpos? Não, não é isso. Você tem que saber o seguinte, que quando você consegue aumentar a tua consciência, a consciência das pessoas normalmente é no corpo astral. A maioria delas, não tem jeito. Se você passar para o corpo mental, você já consegue controlar muitas consciências. Entendeu? Aí você vai falar, mas como? É muito mais fácil. Quando você está com o corpo astral, você só consegue fazer as coisas que você faz. Mas se você for para o corpo mental, você vai ver que a coisa fica diferente, né? E uma projeção em corpo mental é um negócio fantástico. Você consegue fazer coisas que ninguém acredita. Não tem jeito, né? E eu lembro que a primeira vez que eu saí em corpo astral e depois saí em corpo mental, eu conversei com consciências que eram simplesmente fora do limite que a gente consegue entender, né? Eles eram muito inteligentes e absolutamente livres de todas as coisas. E eu falei, eu preciso chegar nesse ponto, né? Preciso conseguir isso. Eu fiquei lutando a minha vida toda, estou com 73 anos, né? E pretendo continuar até o último dia da minha vida, assim, trabalhando para ver se eu consigo fazer mais coisas, né? Tá. Existe uma forma, pessoal, que os espiritualistas, de maneira geral, associam a tal projeção da consciência, projeção mental, né? No dito corpo mental, que é algo como se fosse uma experiência em que a experiência estivesse totalmente focada no, né, em termos de pensamentos, porque mente, pensamento, inteligência, sabedoria. Mas as poucas pessoas que eu realmente vi estarem em algum tipo, e aí eu estou falando também da minha própria experiência com relação a isso, não tem essa ideia de que você abandona o corpo astral e aí você vira, sei lá, uma bolinha de luz ou qualquer coisa assim. Isso não significa que você está tendo uma projeção de corpo mental. Aquilo que nós chamamos de corpo mental, de uma forma muito prática para a gente, seria o momento em que a nossa percepção e a nossa atuação ela está distanciada de referências emocionais como gatilhos para a formação de conteúdo disso que nós chamamos de mente. Existe também aqui um paradoxo de que é a mente que criam as emoções. Ok, isso é um jeito da gente observar. Mas existe um outro jeito que responde às coisas, essas questões da manifestação da consciência de uma forma muito mais eficiente, que é entender que é o oposto. São as emoções que geram a mente. Aquilo que nós entendemos como consciência, como essência, o divino, o nome que vocês quiserem dar, ela não tem como ser descrita, não tem como ser atribuído qualquer coisa a ela. A consciência é simplesmente um estado de existência. Na tradição indiana, eles dão a seguinte atribuição a isso que nós chamamos de consciência. Ela é Sat, Chit e Ananda. Então ela Sat no sentido de existir, ela é uma sensação de existência. Tá? Não é que ela existe como, sei lá, o meu mouse aqui, mas ela é uma sensação de existência, de ser, que é permeada por uma sensação de autopercepção, consciência, né? Chit. Nesse contexto aqui, Chit tem esse nome, tem essa a correlação de uma consciência, uma autopercepção. E Ananda é a expressão de um sentimento. Vou resumir dessa forma. Então, isso que nós chamamos de consciência, ela é essencialmente uma sensação de existir que propaga
de forma ininterrupta um sentimento que a gente traduziria como um amor, um bem-querer, uma felicidade profunda, uma paz, tudo isso misturado ao mesmo tempo, tá? Mas é um sentimento e tudo isso com uma clareza de si, uma clareza ininterrupta, né, de que aquilo é, ok? Essa experiência, por mais que eu esteja aqui fragmentando e dando vários exemplos, na hora que a gente tenta se relacionar com ela, ainda fica meio difícil, tá? Então eu e vocês, quando a gente fala da consciência, né, do todo, Brahman, Deus, o nome que a gente quiser dar, sendo essa expressão aí que os antigos yogis colocaram como Satchit e Ananda, a gente não consegue alcançar, porque a nossa estruturação ainda não consegue se relacionar de uma maneira estável com os sentimentos, tá? Eu não tenho a pretensão de explicar isso em pormenores agora, mas o que ocorre é que nesse processo que nós chamamos de manifestação da consciência, há um decaimento daquilo que a gente chamaria de Sat Chit Ananda, a percepção profunda de ser, tá? Para uma experiência de individualidade. Primeiro de individuação, onde a gente tem a sensação de que a gente é algo, mas que é um algo abrangente. Depois de uma individualidade, onde a gente tem a sensação que é um algo, mas um algo mais contido, tá? Isso tudo segundo os pontos de vista lá dos antigos yogis, do pessoal do Tantra também. Então, quando há esse decaimento da percepção de nós mesmos como um indivíduo, a gente não consegue mais se relacionar com o sentimento de uma maneira muito estável. Então, a gente cria, digamos assim, um anteparo ou uma linguagem para tentar decodificar, entender o que são os sentimentos. E isso é o que nós chamamos de emoções. Então, as emoções são decaimentos do sentimento. O sentimento é um estado em que há uma experiência. O sentimento é. Eu já disse isso em alguns outros momentos, né? O sentimento, por exemplo, o amor é quem ama ou não ama. Não existe um desamor. Não existe essa de eu amava você e agora não amo mais. Quando o amor se estabelece, ele é indeleável. Como sentimento, ele é indeleável, não tem como se apagar, porque ele se torna uma forma da gente se reconhecer como a tal consciência. É algo que nos conecta com essa tal consciência, ok? Amor é uma coisa, paixão é outra. Paixão é emoção. A paixão pode decair e se transformar em raiva, ou em mágoa, ou em, sei lá, qualquer outra coisa, em qualquer outra emoção. Se você é feliz, mesmo passando por momentos de raiva no seu dia a dia. Uma coisa não anula outra, tá? Então, a felicidade é um estado, a alegria é uma emoção. Se eu contar uma piada, essa piada for boa, você pode rir, você pode ficar alegre, mas ela vai decair. Esse estado de alegria decai. Quando você menos espera, você está, entre aspas, normal, ok? Então, quando a gente fala de corpo mental, a gente está partindo da premissa de que é algo que é, sei lá, muito mais organizado do que as emoções. E o paradigma que eu estou apresentando a vocês é o oposto. As emoções, elas são decaimento dos sentimentos, tá? Os sentimentos, quando eles decaem e se transformam nas emoções, trazem a mim e a você essa sensação de uma experiência mais, vamos simplificar aqui, dualista, em que, em essência, algumas coisas nos atraem e outras coisas nos repelem. Através disso, a gente vai construindo essas estruturações na mente, do que uma coisa representa, do que outra coisa representa. A gente vai criando significados. Então, primeiro a gente tem essa percepção de uma sensação, e através da sensação que isso produz, surge um movimento
disso que a gente chama de mente, para tentar, digamos assim, localizar essa sensação de uma forma tal que, ao entrar em contato com esse objeto, eu consiga identificar a tal emoção. Tá? Eu estou falando de uma forma muito rasa ainda, muito simplista, porque eu sei que é uma forma de apresentar um conceito que é muito profundo e que eu precisaria ficar horas falando aqui, mas infelizmente eu não tenho esse tempo, tá? Mas vamos lá. Então a mente, do ponto de vista dos antigos yogis, ela surge como um anteparo, como um freio dos processos emocionais. As emoções, ainda para nós, tá? Se não fosse a mente, as emoções elas seriam experimentadas de uma forma tão rápida, tão intensa, que a gente não conseguiria utilizar as outras componentes disso que nós chamamos de mente para ter uma sensação concreta de que estamos agindo, de que estamos em atividade ou em experiência, para ser mais correto. A gente não teria como aproveitar as experiências. Então, do ponto de vista desses antigos yogis, dos formuladores dos conceitos do yoga, do tantra, esses caras observaram que a mente serve como uma espécie de freio dos processos emocionais. A mente alonga a experiência emocional no tempo para que a gente tenha a possibilidade de, ao observar o processo emocional, questioná-los, confrontá-los. Lembra do que eu falei num dos vídeos aí anteriores sobre a nossa característica de que conflitos são naturais, embates são escolhas. Então, a todo tempo, a todo instante, a realidade material concreta nos impele ou nos pressiona através desses joguetes emocionais, em essência. E esses joguetes emocionais são ou foram transformados ao longo da história da nossa humanidade nisso que nós chamamos de mente, né, com as suas estruturações. Então a mente ela tem esse papel de alongar a experiência emocional, fazendo com que a gente consiga observar um pulso emocional com um pouco mais de possibilidade de clareza para, no confrontamento com esse pulso, no questionamento que a gente pode fazer das características que fazem esse pulso emergir, né? O que é que faz esse pulso emergir? Eu construir um caminho de voltar à percepção do sentimento. Então a mente é como se fosse uma chapa de impressão, que aí emerge como memória, emerge como aquilo que nós chamamos aqui de ego, e os antigos yogis vão chamar de falso eu, ahankar, tá? E com um princípio iluminador que é chamado de Buddhi, né? Daí vem o termo Buda, o iluminado. Então, para os antigos yogis, falando de uma forma bem resumida aqui, a mente ela é dividida de forma didática em 4 funções. A primeira função seria essa função racional e lógica, que a gente só processa informação. A gente só processa. A segunda é um repositório, são as memórias, são onde os impactos emocionais são gravados como índices, e assim, usando os pensamentos ou as imagens que a gente tem, os valores atribuídos aos objetos, usando isso como índices de lastros emocionais. Então essa é uma das funções que a mente tem. A outra função é de nos dar identidade, tá? A sensação de que nós somos. Então, o dito ahankar, ou como a gente está acostumado a te chamar aqui, ego, para os antigos yogis é visto como aquele que se apodera da experiência. Então, quando há, sei lá, uma experiência, por exemplo, agora, vocês estão sentados, vocês estão olhando uma tela, ou vocês estão escutando. Quem é que te diz que você está escutando, que você está sentado? Quem é que está, sei lá, concordando ou discordando do que eu estou falando? Do ponto de vista desses antigos yogis, era essa função da mente chamada ahankar, que aqui a gente traduziu como ego. A tradução literal desse termo é a sensação de um eu, né? A sensação de um eu. E eu falo falso eu por quê? Porque o eu real ele não
se relaciona com essas fantasias produzidas pelas relações emocionais. O eu real é aquele que emerge da experiência concreta e direta. É aquele que emerge quando a percepção de um sentimento, digamos assim, a realização espiritual, de fato acontece. Então, no momento em que eu e vocês temos uma sacada ou um insight, que a gente realiza algo, que a gente estabelece alguma sabedoria, aquela, entre aspas, pessoa que está no momento em que uma sabedoria é realizada, esse é o eu real. Esse eu que está aqui flutuando nas ideações, flutuando nas projeções emocionais, esse é o tal do falso eu. Então, qual é a função dele? Trazer identidade, trazer a sensação de pertencimento. Quem te diz que está sentado? Esse arrancar. Essa função da mente, essa sensação de um eu. Quem te diz que você está com fome? É esse arrancar, é esse, entre aspas, falso eu. Quem te diz que você está com raiva? Quem é que identifica o evento raiva, o evento carinho, o evento qualquer outra coisa? É esse falso eu, é uma função da mente. Tudo bem? E a última função é a função que eles chamam de buddhi, que aqui a gente, para facilitar, eu vou chamar do nosso potencial de discernir, de discriminar, mas não no sentido pejorativo que se deu essa palavra. Discriminar aqui no sentido, por exemplo, de isso é um mouse, isso é um teclado. Eu não julguei, eu discriminei mouse e teclado. Então, buddhi é a capacidade que faz com que a gente observe as coisas como elas são. Então, discriminar é isso. E discernir o teclado. É teclado por quê? Porque ele tem essa função, porque ele faz isso, porque ele faz aquilo outro. O mouse é mouse por quê? Por causa disso. O que é que constitui um mouse ser mouse? O que é que constitui um teclado ser teclado? Para além dos achismos, para além, né, da ideia do falso eu. Buddhi trabalha com o eu real, com as nossas potencialidades de realização, tá? Então, Buddhi não trabalha com chitta, com memória. Buddhi trabalha com a percepção direta. Se ele for utilizar a memória, essa memória ela já vai estar purificada das relações emocionais. Tudo bem? Então, para os antigos yogis, o paradigma que eu estou trazendo para vocês é a mente emerge das emoções. Por que eu fiz toda essa explicação? Para deixar claro que aquilo que nós chamamos de corpo mental não tem a ver, né? Todas essas nomenclaturas, corpo mental, blá blá blá, tudo isso vem de um movimento esotérico lá da Europa, que, digamos assim, foi ventilado com um pouco mais de força pela Blavatsky e o pessoal da teosofia. A fonte desses caras era muito do conhecimento que vinha lá da Índia. Tá? A fonte do pessoal da teosofia, a grande maioria, eram coisas que vinham lá da Índia, do Tibete, ok? Então, esses conceitos aí têm a sua raiz, né? Corpo mental, corpo astral, tem as suas raízes nesses ensinamentos oriundos lá do Antigo Oriente, tá? Não só da Índia, do Tibete, mas também China, tudo bem? Então, eu estou falando só para deixar claro, quando se fala de corpo mental, o que se de verdade, na essência, queria se dizer era um ambiente em que a mente ela não atua subjugada às emoções. Não significa que é uma mente que é, sei lá, computacional. Quando você entra no corpo mental, você tem acesso a todos os conhecimentos e você se torna onisciente. Não tem nada a ver com isso. Significa que a gente atingiu um estado em que a nossa relação com o meio não é emocional. O que significa isso? Significa que a gente se tornou frio? Muito pelo contrário, significa agora que as nossas relações são muito mais autênticas. Elas não são mais pautadas pelo viés do gosto e satisfação, que vai gerar lá no ego a sensação de identidade ou de repulsa, sabe? É isso. A gente vai ter uma visão mais ampla, mais abrangente e vai entender que as relações emocionais, elas são circunstanciais e são
para cada pessoa que ainda está experimentando, é fonte de gatilhos de percepção, de ação, né, e de construção disso que nós chamamos de realidade. Então, quando o Moisés fala que quando uma pessoa está no corpo mental, ela pode fazer o que quiser, não. Se você quiser dizer, em algum momento ele coloca ali, que a pessoa que está no campo mental, que ele conversou com consciências que eram livres, liberdade, tá? Pensa nisso. Liberdade não significa que você vai fazer o que você quer. Você até pode, mas olha, constrói o processo de maturidade. Eu acabei de dizer, na medida em que a gente atua sobre esse tal campo mental ou, né, corpo mental, isso significa que a gente não está mais observando as nossas relações pelos viés emocional e que, portanto, a gente parou de julgar, a gente parou de observar o outro como melhor ou pior, a gente observa a experiência do outro como tão importante e válida quanto a nossa. Por mais que a experiência do outro está sendo de fazer uma merda homérica, tá? A gente não vai observar isso como sendo pior ou melhor. A gente vai observar apenas como sendo uma experiência. É pertinente àquela consciência, àquele momento histórico que aquela consciência está vivenciando. Mas para eu ter essa maturidade, para eu vivenciar isso, para além dessa ladainha que eu estou compartilhando com vocês como informação, eu preciso estar realizado de fato. E essa realização envolve o quê? Maior expressão de um sentimento, maior observação de um princípio de equivalência, maior clareza de coisas que são opostas a isso que o Moisés está compartilhando, que envolve, então, a dominação ou manipulação de consciências, como ele está falando. Tá? Uma pessoa que realmente experimenta, entre aspas, o tal corpo mental, jamais, não porque existe uma lei no universo, mas porque não faz sentido para ela fazer qualquer tipo de intervenção na experiência de qualquer outra pessoa, ainda mais com a premissa de ajudar alguém. Para uma pessoa que está nesse nível de maturidade, quem que ele vai ajudar? Não no sentido dele se sentir superior, no sentido simplesmente dele estar consciente de que aquela pessoa está construindo a sua própria experiência e que aquela experiência não é boa ou ruim. A ideia de fardo, a ideia de evolução, a ideia de culpa, a ideia de punição, tudo isso são arcabouços provenientes das nossas ainda experiências emocionais, ainda lastreadas pelo falso eu, tudo bem? Não é algo que denota uma involução ou baixa evolução. É só uma circunstância. Infelizmente, eu não tenho tempo para discorrer mais sobre isso, tá? Mas vamos voltar a escutar o Moisés. Prometo que eu não vou interromper rapidamente. Mas, olha, no SEC... Antes da gente seguir nessa sua listinha, que tá ótimo aqui, vamos entender mais essa questão dos corpos aqui, como é que exatamente isso que funciona, como é que foi a primeira vez, então, qual que é o termo que você utiliza para essa consciência em corpos externos a esse seu? É a sua mesma consciência, no caso, mas em corpos diferentes? Sim. Você precisa atingir o corpo mental. Se você atingir o corpo mental, você consegue controlar várias consciências que vão estar abaixo do chakra cardíaco, entendeu? Você consegue controlá-las. É óbvio que você não pode ir aumentando, né? Você tem que criar uma capacidade muito alta para crescer. Eu acredito que a pessoa tem que estar no chakra coronário, entendeu? E tem que utilizá-lo muito bem para poder fazer isso. Senão ela não consegue fazer. Então, eu penso que assim, você cresce, você não pode criticar ninguém, você não pode fazer mal para ninguém, você tem que fazer só o bem, né? E a partir daí, se você não interrompe a vida de ninguém e você só ajuda as pessoas, você já está começando a crescer, né? E eu penso que isso é importante para nós, para que a gente possa ser melhor, né? Mas quando você chega no chakra coronário, você já consegue controlar vários corpos, né? Aí você vai falar, mas como? É simples. Se o teu corpo estiver no chakra coronário, você tem o comando dos outros veículos. E eu, na verdade, as pessoas que eu coordeno são todos padres, entendeu? E esses padres, eles fazem parte da minha vida. Quando um fica muito velho e falece, né, eu não posso falar, vou colocar um outro no lugar dele. Não é assim que funciona, né? Você pode acrescentar consciências, mas você não pode colocar uma outra consciência no lugar daquele, porque você está achando que você tirou uma vida. Ninguém tira uma vida, entendeu?
Nós não tiramos vidas, nós simplesmente criamos, se a gente tiver competência. Tá. Eu confesso a vocês, eu tenho um pouco de dificuldade, por quê? Porque, evidentemente, o Moisés, ele não tá inventando, propriamente dito, sabe, assim. É uma experiência em que, para ele, é concreto, para ele, de fato, ocorre. Mas, aos olhos de uma experiência mais plausível, o pé no chão, vamos colocar desse jeito, o que ele coloca não procede, tá? Eu vou voltar aqui um pedaço e ir comentando no momento em que ele fala algumas coisas, para não ser injusto aqui. Espera um pouquinho só. Vários corpos. Aí você vai falar, isso é importante para nós, para que a gente possa ser melhor, né? Mas quando você chega no chakra coronário, você já consegue controlar vários corpos. De novo, o paradigma dos chakras sob o ponto de vista dos ocidentais, que começa a ser fomentado de uma maneira muito intensa pelo próprio pessoal da teosofia, pelos gnósticos e outros espiritualistas ali do final do século XIX, início do século XX, e posteriormente, né, pelo conhecimento que alguns ocidentais trouxeram diretamente da Índia ou com alguns outros yogis, monges que vieram da Índia falar sobre isso. O lance o conhecimento originário dos chakras, como eu já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso de uma maneira ainda resumida, bem superficial, mas vamos lá. O conhecimento originário era fazer com que os chakras fossem observados como elementos simbólicos, tá? Eles têm um significado simbólico. Então, eles são um conjunto de significados ou de símbolos que vão representar determinados tipos de possíveis experiências que, ao deflagradas, podem nos gerar aquela sensação de um conflito de percepção de um conflito. E na percepção dessas nossas, digamos assim, incoerências, surge o ímpeto para o confrontamento, não necessariamente um embate, mas um confrontamento no sentido de uma superação, tá? Então esse era um conceito originário dos chakras lá nas Índias, há não sei quantos milhares de anos antes de Cristo. O que se coloca hoje é uma visão hierárquica, onde as pessoas observam o chakra básico como pior e o chakra coronário como melhor. Em nenhum momento da tradição yogi isso é colocado desta maneira. Tanto que o chakra básico é visto como talvez o mais importante, tá? O nome do chakra em sânscrito é Muladhara, ou como a gente fala, Muladhara. Se traduz para o português como básico. Muladhara significa aquilo que é o assento, aquilo que é a raiz, aquilo que é a base. Básico, talvez no sentido de ser uma base. Por quê? Simbolicamente, o chakra básico é aquele que vai nos dar a possibilidade de nos realizarmos como humanos, de sairmos da experiência mais reativa emocionalmente e assumir digamos assim, a experiência humana. Simbolicamente, ali no chakra básico, a gente tem a figura de uma pessoa da mitologia indiana chamado Indra. Esse Indra, ele tem milhares de olhos pelo seu corpo. Isso é uma representação simbólica de quem? Da nossa autopercepção. Não à toa, né, os sentidos em sânscrito são chamados de indriyas ou veículos de Indra. Veículos de Indra. Quando essa autopercepção está sendo nutrida pelos pulsos que simbolicamente estão representados nos chakras das pernas, é outra coisa que não dá para eu aprofundar agora, a nossa autopercepção ela tende a não ser estabelecida nos princípios humanos, porque ela é muito reativa, ela é muito tosca, ela é muito baseada nessa ideia emocional da nossa experiência. Mas, se a gente começar a cultivar as quatro qualidades, digamos assim, que são representadas pelas 4 pétalas do chakra,
a gente consegue fazer com que um elemento chamado Brahma, tá? Que simbolicamente vai representar a nossa mente, que é uma das deidades que está ali desenhada simbolicamente no símbolo do chakra básico, é um Brahma jovem. Tá? Na mitologia, Brahma é sempre retratado como um velhinho de barba branca, com 4 cabeças. No chakra básico, esse Brahma ele é jovem e simbolicamente representa o quê? Uma mente maleável, uma mente flexível, uma mente aberta. Tá? E aí uma outra figura que é as mãezinhas, né? Dakini, Kakini, Lakini, Hakini, Shakini e por aí vai, eu sempre esqueço alguma, tá? Uma delas está representada. O que são essas mãezinhas ou esses pulsos energéticos que estão representados? São um ímpeto por crescimento, por desenvolvimento. São pulsos que nos levam à possibilidade de construção de sabedoria. Então eu estou falando agora aqui sobre o chakra básico, não é à toa. É só para mostrar a vocês que o paradigma que nós temos no Ocidente, de que o coronário é um chakra mais sutil e o básico mais denso, não é correto. Para os yogis antigos, para os adeptos do Tantra, originalmente falando, não o que hoje se chama Tantra, o chakra básico é o mais importante exatamente por ele ser a base, por ele ser onde nós vamos construir a experiência da humanidade. A gente começa a falar de se tornar divino sem antes se estabelecer no processo de ser humano. Só sendo humano, se nós fôssemos humanos, o planeta já estaria muito diferente do que hoje nós o experimentamos. Estou dizendo que a gente não é humano, não, biologicamente nós somos humanos, mas estou falando assim, o sentido mais profundo de ser humano, no seu desenvolvimento mais profundo dos seus potenciais, sem esses laços dos pulsos emocionais que levam a gente a posturas reativas, mais primitivas ou, digamos assim, animalescas. Não é à toa que você vê figuras como a imagem do Shiva, tá? Que vai representar esta consciência, tá? Com uma pele de tigre abaixo dele na hora dele meditar, ou que ele tem essa pele amarrada na sua cintura, ou é a pele de um veado, tá? Ou de uma onça, um leopardo no caso da Índia, porque esses animais vão representar esse pulso mais bruto, esse pulso mais visceral. Então, quando você vê a figura do Shiva sentado sobre essa pele, significa que ele está com essas emoções, com esses pulsos subjugados, tá? Subjugados. Ele está com o chakra básico estabelecido. Antes de ser divino, ele é humano, tá? E lembrando que o termo divino vem de uma palavra do sânscrito, daius, que depois, posteriormente, vai dar origem ao termo latino Deus, tá? E também a um outro termo sânscrito que é deva. Deva significa brilhar, ser brilhante, algo que propaga, então, o quê? Luz. Não está falando do sol de um ser qualquer, está falando de nós. Então, é daí que vem desse termo Deus, é que surge também, além da palavra Deus em latim, a palavra dia. E do termo deva é também da onde surge o termo diva, aquela que brilha, uma diva da música. Vocês entendem? Então tem a ver com esse brilho, tem a ver com essa capacidade de clareza, tá? Ou iluminação, não no sentido místico esotérico, mas no sentido de observar as coisas como elas são, sem esses lastros emocionais, sem as paixões, tá? Então o chakra coronário, como ele está falando aqui, ele vai representar para os yogis o quê? O local onde a gente pode entrar em contato com essa luz. Não é que a gente pode entrar em contato, onde a gente pode reconhecer essa luz. Em contato a gente está com ela o tempo inteiro, tá? Mas é um local onde há um reconhecimento. De uma maneira mais prática para a gente, o chakra coronário, ele vai representar exatamente isso que nós chamamos de jornada espiritual. Os nadis mais conhecidos, Ida e Pingala, que serpenteiam a nossa coluna,
eles são as representações de forças que remetem à identificação com o corpo e identificação com a personalidade, /mente. Identificação com o corpo, /sentidos, /emoções. Identificação com a mente, /personalidade. O canal que passa no interior da coluna, que é conhecido como Sushumna, é esse canal que vai nos dar uma possibilidade de se identificar com os sentimentos. Tá? Eu estou falando de uma maneira bem simplificada. Eu estou vendo que o chat aqui tá bombando e eu, de novo, falo, ó, assim que eu terminar o react aqui, eu vou ler cada uma das mensagens e vou responder tudo, tá bom? Então, assim, essa coisinha que, esse modelo que o Moisés colocou não representa o que de fato ocorre na descrição dos antigos yogis e também do que eu já observo, não só em mim, mas em outras consciências. Com isso eu não estou dizendo que ele está mentindo ou que ele está errado. Eu estou colocando um contraponto. A minha experiência é diferente. Tá? Então vamos ponderar, vamos observar, para não fechar nem com a minha proposta como sendo a verdade absoluta, nem com aquilo que ele está colocando. Existe uma outra forma de a gente observar a experiência que ele está colocando. E vamos lá, vamos escutar. Aí você vai falar, mas como? É simples. Se o teu corpo estiver no chakra coronário, você tem o comando dos outros veículos. E eu, na verdade, as pessoas que eu coordeno são todos padres. Entendeu? E esses padres, eles fazem parte da minha vida. Quando um fica muito velho e falece, né, eu não posso falar, vou colocar um outro no lugar dele. Não é assim que funciona. Né? Você pode acrescentar consciências, mas você não pode colocar uma outra consciência no lugar daquele, porque você está achando que você tirou uma vida. Ninguém tira uma vida, entendeu? Nós não tiramos vidas, nós simplesmente criamos, se a gente tiver competência para isso. Né? Então é o que eu faço. Eu tenho trabalhado nesse sentido. Tanto é que lá no Centro de Estudos da Consciência, que é aqui em Morugaba, que você pode ir um dia lá para conhecer o pessoal, para ver como é que a gente trabalha. Você vai ver que todos estão trabalhando e já deve ter umas 55, quase 60 pessoas que estão morando em Morungaba, porque se filiaram ao SEC, ao Centro de Estudos, e eles estão lá. Né? E eles se reúnem sempre para ajudar o próximo e fazer o bem para a humanidade, com a ideia de que eles vão ter que se libertar um dia. Né? E essa ideia de libertação, eu acho que nós temos que fazer para todos. Não dá para você falar, eu tenho capacidades e vou fazer o que eu quero da vida. Acho que isso não tem que sentido. Acho que você tem que trabalhar para todos. E essas pessoas, todas vão ter que crescer, né, e se libertar. Então aí você vai sentir que você fez um trabalho para o mundo. Fazer um trabalho para você só não é um trabalho. É o que eu penso. Pode ser que as pessoas achem que eu estou errado, mas eu acho que nós temos que trabalhar para todos. Esse discurso que ele coloca, não vou dizer que está certo ou que está errado, é o jeito dele estar observando, mas o fato é que ele contrasta, é quase que o oposto daquilo que ele coloca como eu controlo 52 consciências. Falar de liberdade, da maneira como ele está falando, que precisamos trabalhar para libertar as outras pessoas, não vou entrar no mérito se isso é ok ou não é, mas o que eu quero colocar aqui, o ponto isso é contraditório com o fato dele dizer eu uso 52 consciências para ajudar os outros e não permito que elas fluam para cima do chakra cardíaco. Isso é contraditório, tá? É só um apontamento aqui. Isso é tão verdade que eu tenho ido para vários países, né? E nos países que eu vou, eu tenho feito amizades, tenho tratado pessoas com muito respeito, com muito carinho, né? Eu acho que isso é importante para a gente. Né? Quando você fala que você controla, o que significa exatamente controlar? É uma forma de você direcionar as ações, guiar? Você pode guiá-los para que eles façam coisas positivas. Esses padres todos que trabalham comigo, né? Porque, na verdade, eles são parte da minha consciência que trabalha com eles. Então, eles têm que ser orientados para fazer coisas boas. Né? E é isso que eles têm que fazer. Mas se não houvesse essa sua orientação, esse seu guia consciencial, eles não estariam fazendo coisas boas? É mais ou menos esse o ponto? Não, eles não estariam comigo, não estariam. Né? Porque eu acho que você tem que colocar nesse mundo consciências que trabalham para o bem. Né? Então, vamos lá. Sobre qual parâmetro a gente pode dizer, ou Moisés está dizendo que o que ele faz é fazer coisas boas. Entendam como é importante a gente entrar nesse processo de criação de autopercepção, nesse processo de estabelecer um senso crítico, porque senão eu e vocês, a gente começa a medir o mundo pela nossa régua. Então a gente começa a achar que a realidade ideal é aquela que eu estou pintando.
E aí eu tento sair dizendo para todo mundo que essa é a realidade, que todo mundo tem que seguir essa realidade. Não faz espiritualmente o menor sentido a narrativa que ele está colocando, tá? Mas dentro de um conjunto de crenças estabelecido, faz total sentido para ele, tá? E para quem é adepto desse conjunto de crença, tá? Quando ele fala, são 52 todos padres, a sensação que dá é que ele coloca isso como uma virtude. E isso não é virtude nem demérito, ok? Eu não sei se o Moisés, em algum momento, está ligado à ideia do sacerdócio, não sei se nessa vida ele foi, sei lá, seminarista ou propriamente padre, ou se possivelmente em alguma outra vida ele foi, mas pelo jeitão que ele coloca, dá a entender que é algo ou uma função que ele tem muito apreço, tá? E aqui, de novo, não é um julgamento se isso é certo, se isso é errado, é só um apontamento para a gente entender a construção da narrativa. Seja eu, ou seja o Moisés ou vocês, quando a gente vai transmitir um fato, nós colocamos algumas das nossas ideologias em movimento. Nenhum discurso é isento. É importante que a gente tenha clareza disso. Nenhum discurso é isento. Por mais que eu busque sempre ser o mais isento possível, eu sei que não. Só pelo fato de eu utilizar a ferramenta do yoga, o pensamento dos yogis, como uma referência para eu fazer a leitura da realidade, já mostra que eu tenho uma tendência, tá? Já mostra que eu tenho uma tendência. Então, o ponto aqui não é a gente encontrar uma tendência ou um viés no discurso. O ponto é a gente entender o quanto é importante a gente construir senso crítico para observar o viés e, através dessa percepção do viés, fazer uma leitura mais crítica daquilo que está sendo proposto para poder observar o que é crença, o que é achismo, o que pode ser fato ressignificado, né? Então, é como eu disse, talvez o Moisés tenha ali alguma experiência concreta, direta, e os seus conjuntos de ideologias, de crenças podem ressignificar isso para que assuma uma roupagem que para ele é interessante. Não porque ele deliberadamente está manipulando, né, o seu saber, mas porque para ele talvez isso faça sentido, dê uma sensação de existência. Lembra o que eu falei do falso eu, do ahankar? O ego, nesse viés yogi, ele é amoral, tá? Ele é amoral. Se ele percebe uma tendência emocional com maior força de evidenciação, ele vai direcionar as nossas percepções para que a gente perceba aquela tendência. Porque a função do ego é fazer com que nós tenhamos a experiência alongada de determinadas emoções. A emoção que está em maior evidência, o pulso ou a tendência emocional que está com mais força vai ser alongada para que a gente perceba essa tendência com mais clareza. Se nós temos ou não lucidez para fazer isso é outra história. A proposta do ego, nos termos yogis, é alongar a experiência para que, de tanto a gente observá-la repetida, talvez com roupagens diferentes, uma hora a gente fala, nossa, olha isso, que estranho, olha o que eu estou percebendo, e assim, com base nessa percepção, a gente tome alguma atitude, faça um enfrentamento dessa percepção, para daí gerar talvez um pulso de sabedoria, tá joia? Mas vamos lá. Se você fizer maldade, isso aí para mim não tem sentido, né? Não tem sentido nenhum. Né? Mas aí, só para eu entender, então você disse que você tem o controle, né, de 52 corpos. A palavra certa seria controle? Não é controle, não é controle. Eu não considero que seja controle. Eu trabalho com eles, entendeu? Então seria uma orientação? Mais ou menos isso. Tá. É mais ou menos isso. E a sua consciência, um fractal dessa sua consciência que está aqui comigo, está com esses outros 52 padres? Sim. Seria isso? Seria isso. Aonde fica a consciência original desse padre que está lá, por exemplo? Onde está a consciência dele? Está com ele. Então, dentro do corpo dele tem duas consciências coabitando? Seria? Não. Tem uma parte da minha consciência. Entendeu? Então, eu estou tentando criar uma correlação aqui. Seria mais ou menos como se você fosse, digamos, um mentor espiritual dessa pessoa? Não, eu não acredito muito em mentores, né? Eu acho que um mentor não é uma pessoa que faça alguma coisa positiva por muitos. Ele pode fazer para um ou para outro, mas eu considero que cada consciência dessa tem uma parte da minha consciência trabalhando, né, e fazendo coisas que são boas. É isso que eu acredito. Então, dessa forma, a gente pode crescer.
entendeu? Se você pensar, poxa, mas eu gostaria de evoluir e ser melhor, tá bom. E quantas pessoas você ajuda? Não. Gente, o que o Moisés está colocando é um puro sistema de crença. Nem ele consegue explicar direito como essas consciências funcionam. Talvez porque ele realmente não tenha o entendimento do processo, tá? Se esse processo de fato está acontecendo, ou talvez porque isso seja só uma expressão de uma crença dele, tá? E eu não estou dizendo que isso seja um processo de criação deliberada, ou seja, que ele está construindo, confabulando de propósito esse tipo de coisa, mas que é fato, não com ele, mas que é fato a gente observar em vários momentos dessa propagação de conteúdo espiritual, pessoas que acabam construindo uma percepção, memórias falsas, tá? E constroem uma percepção, toda uma coerência, entre aspas, uma mitologia em cima disso, tá? E acabam experimentando aquela criação, tá? Seja porque foi uma informação mal interpretada ou por qualquer outra coisa, mas ela começa a vivenciar aquilo como se aquilo fosse verdade, tá? Então, não é nada absurdo isso que eu estou falando. Observem experiências concretas, práticas de vocês. Se vocês contarem, iniciarem uma história para vocês agora, do tipo, eu sou um contatado XYZ, e amanhã você contar mais um pedaço dessa história, e depois mais um pedaço, e você for refinando as nuances, se você não ficar esperto, você vai começar a acreditar que de verdade você foi um contatado XYZ. E você vai passar algumas experiências desse seu suposto contato com uma precisão de detalhes e com coerência, que quem está escutando vai falar, uou, né? Tem coerência no discurso, pode ser verdade, tá? Então, existem... não estou dizendo que esse seja o caso do Moisés. Não é nada pessoal. Mas existem muitos casos de pessoas que entraram em processos de tratamento psiquiátrico por conta desse tipo de experiência, tá? De novo, não estou dizendo que é o caso dele, tá? Não estou dizendo isso. Só estou dizendo que isso, né, esse tipo de experiência de pessoas precisarem de tratamentos psiquiátricos, médicos, por conta dessa experiência imaginativa, isso é fato, tá? Isso é fato. Há uma ruptura com a realidade e algumas pessoas precisam fazer um tratamento psiquiátrico. Novamente, não estou falando que é o caso dele, tá? Não sejam motoboys de treta, tá? Só estou dizendo que existe isso, tá? Então, assim, com todo respeito ao que o Moisés coloca, há um misto ali de aventar a possibilidade dele estar bilocado, né? Bilocado, maneira de dizer, dele ter transferido, a sensação que dá, vou ser mais direto aqui, a sensação que dá é que ele está querendo passar a ideia de que ele é tão sábio que ele consegue manifestar a consciência dele em outros corpos, direcionando essas outras consciências a fazer o que ele chama de bem, de fazer o bem. E aí, de novo, eu falo, qual o parâmetro do que é bem? Ah, mas é aquilo que está alinhado aos princípios divinos. Qual é o conceito que essas pessoas têm do divino? Esse divino está estruturado com quais bases filosóficas, emocionais, culturais, dentro da cabeça de cada uma das pessoas? Há um consenso? Muito provavelmente não, tá? Então, discernimento. Vamos colocar os nossos pezinhos no chão. Concordo com Moisés. Precisamos ajudar, né? Ajudar, e aqui eu vou usar um outro termo. Ajudar é como os espiritualistas com uma vertente mais espírita costumam dizer, né? No princípio da caridade. E aí eu vou dizer num princípio mais meu, tá? Nós não temos que ajudar porra nenhuma. Ajudar o cacete. Nós temos que fazer parte. O planeta não precisa de ajuda. O planeta precisa de atitude. Nós não temos que ajudar porcaria nenhuma. Nós temos que fazer parte. Nós temos que tomar consciência das estruturas
sociais, políticas, econômicas que nos cercam, que geram todas as formas de percepção que nós estamos tendo. Não é o obsessor que está fazendo a gente enxergar o mundo desse ou daquele jeito. Não são o governo oculto que faz isso, isso e aquilo. São as estruturas sociais e econômicas que se estabelecem. Eu vou falar uma coisa, como exercício de ponderação. Não assumam como verdade absoluta o que eu vou falar, mas ponderem. A forma como a nossa sociedade está estruturada, ela perspassa todos os cantos da nossa experiência humana. Vou falar de uma outra maneira mais direta. O modo de produção capitalista, que é o cerne da nossa estrutura social, o jeitão que o capitalismo funciona, permeia todas as nossas relações. Não está confinado a apenas a maneira como a gente vai comprar ou vender, empreender ou não. Está na maneira como a gente vai observar as questões espirituais, as questões sociais, as questões éticas, as questões morais. Está tudo permeado por isso, tá? Mas não aceitem goela abaixo o que eu estou falando, nem refutem de imediato o que eu estou falando. Pondere, tudo bem? Da mesma forma seria se o nosso modo de produção fosse, por exemplo, socialista. Da mesma forma, o meio de produção socialista ia permear todos os cantinhos da nossa relação humana. Todos. Tudo bem? Então não estou falando como uma crítica ao capitalismo. Estou simplesmente propondo a percepção de um fato. Tá? Se a gente fosse anarquista, o modo de forma, a forma como a gente produz, como a gente se relaciona, já está permeado das estruturas ideológicas que estabelecem o tal anarquismo. Tudo bem? Então, eu não tenho nem muito mais o que observar do vídeo aqui do Moisés. Eu agradeço demais a vocês que ficaram comigo até agora. Agradeço por vocês me permitirem fazer esse trabalho, né? Agradeço então aos apoiadores do canal que aí contribuem financeiramente, seja através do Apoia-se, seja através da aba membros aqui do Clube de Canal, no YouTube, seja quem faz alguma doação em Pix, né? Ou quem compra o curso de meditação, tá joia? Quem não contribui financeiramente também ajuda para caramba, deixando o seu like, deixando aí seus comentários, os engajamentos, isso ajuda demais ao canal furar a bolha, tá? E ir crescendo. Tudo bem? Então agradeço demais a vocês por mais um vídeo, por mais um react aqui, e a gente se vê em breve. É isso aí, pessoal.